Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui nesse programa internacional e estamos aí com um dinamismo diferente. O mundo parece que está tendo aí um déjà vu. Parece que é aquela sensação, né, Luiz, que parece que já aconteceu e está voltando de novo. Apesar da gente ser novo aqui, mas parece que está querendo de novo ter um conflito mundial. Por quê? Israel e Irã tá ali naquela guerra infinita, só que agora está tomando dimensões mundiais, tá entrando grandes players, Estados Unidos aí já entrou no jogo, parece que Rússia vai entrar e parece que está nos levando aí para a beira de um abismo voltado para uma guerra mundial. Seria a Terceira Guerra Mundial? Será que isso é um prólogo para começar essa Terceira Guerra? E o Brasil, Luiz? O que isso vai significar para a gente? Se você está interessado por esses assuntos internacionais, primeiramente, muito obrigado. Esse aqui é um dos programas do canal da UVP Capital, a gente trazendo esse dinamismo para vocês sobre essa parte internacional e não deveria nunca a gente deixar de dar essa atenção agora para o que é o momento, para o tema do momento, que é essa questão aí de possível conflito armado aí em âmbito mundial, que seria aí essa questão de Israel contra Irã. E aí a gente tem que entrar num ponto que nada mais é do que como que a gente chegou até esse momento, e eu quero trazer para vocês aqui, como eu já tinha dito alguns vídeos atrás nesse canal, que é esse momento atual, ele tem um pouco de similaridade com o que a gente teve antes do último grande conflito mundial, que foi a Segunda Guerra. Nada mais que naquela época a gente tinha um cenário muito desafiador. A gente teve uma grande crise econômica que foi a Grande Depressão ali de 1929, que ela acabou se estendendo por um grande período, e isso acabou levando ali a alguns fatores. Por quê? Estados Unidos foi o primeiro afetado. Economicamente foi devastador para os Estados Unidos, só que isso acabou respingando em outras economias, tanto na Europa como no mundo inteiro. A Alemanha, Itália, os demais países acabaram passando ali por uma grande crise que levou a miséria, desemprego em alta e acabou abrindo espaço para o quê? Para regimes autoritários. A gente não precisa de repetir aqui o que aconteceu, mas teve a ascensão do Hitler, teve a ascensão do Mussolini, então de regimes fascistas, autocratas ali que acabaram gerando ali um grande desconforto e deu no que deu. Por que que isso aconteceu? Primeiramente, a gente tinha uma crise econômica que depois gerou ali a toda uma questão de diversidade no mundo internacional, porque como a gente estava instável politicamente, isso acabou reverberando sobre a parte econômica, que acabou reduzindo ali a parte de transações comerciais entre os países, cada um começou a ser mais protecionista do que, no caso, voltar para a globalização, então todo mundo estava cuidando só mesmo ali do seu quintal, ninguém queria olhar para o quintal do vizinho, o dinamismo ali era um dinamismo diferente, a gente tinha muita familiaridade com esse momento que a gente está tendo agora. A gente está tendo movimentos agora que são muito mais voltados para o protecionismo, porque para o compartilhamento de ideias, muito mais voltado para essa questão de compartilhamento de ideias para o mercado internacional do que a gente está tendo num parte do protecionismo. Então isso acaba gerando aí uma desconfiança e acaba gerando uma instabilidade, tanto na parte econômica como na parte política, porque não tem como desassociar esses dois elementos que eles são cruciais e que acabam gerando aí um grande impacto. Lá, antes de 1938, Segunda Guerra Mundial, a gente teve também um acordo comercial ali do Roosevelt, que foi o New Deal, que era um grande deal econômico ali, de voltado de expansão econômica, voltar a fazer acordos que mais favorecia ali os Estados Unidos que necessariamente outras potências como a Alemanha, Itália e até Japão, que se entendiam ali que eram os peixinhos fora d'água naquele momento. Isso acabou gerando ali uma grande crise em âmbito mundial. A gente pode talvez fazer essa similaridade com os novos planos que o Donald Trump está fazendo, tanto em questão de restrição tarifária, como também em questão de isolamento. E isso levou a um efeito em manada que é, os outros países começaram a pensar, bom, se a grande potência do mundo está começando a olhar para a parte de protecionismo, a gente tem que começar a se armar e tem que começar também a fazer a defesa do nosso próprio comércio, do nosso círculo econômico. Então a gente tem muitas familiaridades. Quer dizer que o resultado que a gente teve lá vai ser o mesmo que a gente vai ter aqui agora? Isso é uma pergunta difícil, né, Luiz, de responder. Não sei. Talvez aconteça, talvez não aconteça, mas é claro, a gente está passando por uma dinâmica totalmente diferente, que sem dúvida nenhuma é algo que vai mudar alguma coisa na relação que a gente tem daqui em diante. Não vai ser
como era antes. Então a gente vai ter uma nova dinâmica aí nesse peõezinhos aí do tabuleiro de xadrez mundial, tanto da parte econômica como geopolítica. Então é necessário você trazer essa familiaridade. Então pegar o que aconteceu lá atrás para tentar projetar o que pode ser lá na frente. Provavelmente vai ter muitas mudanças, mas isso aqui é só para você ter aquele aconchego no seu coração, para você entender o que pode acontecer e como que isso aí pode influenciar daqui para frente. Então, o que provavelmente a gente deve ter, e como a gente teve lá atrás, é instabilidade, tanto estabilidade financeira, estabilidade geopolítica, e que isso acaba reverberando, tanto positivamente como negativamente. Só falando para a parte financeira, tá? Para a parte humanitária, para vidas, nem vou entrar nesse detalhe, porque a gente sabe como que uma guerra afeta, como que isso destrói famílias e como que isso destrói a mente de quem sobrevive a ela. Então isso aqui não é esse debate em específico, mas a gente está trazendo mais para essa parte econômica, ok? Mas depois que a gente acabou a Segunda Guerra Mundial, teve um monte de acordos, que agora estão ruindo, como questões da ONU mesmo, que muita gente até começa a falar se a ONU realmente tem todo esse poder, se mesmo a agência lá voltada para atividades nucleares realmente tem também todo esse poder, a agência que cuida do comércio internacional, se ela realmente tem algum poder, porque tudo isso que foi criado lá atrás pelos Estados Unidos agora começou a vir a ruína, porque o próprio Estados Unidos já não tem mais essa credibilidade nessas instituições. E durante esse período de paz, na teoria, a gente sempre teve à beira de ter ali uma terceira guerra mundial. Parece que a humanidade ela nunca gosta de sair ali das suas características. Porque se a gente for olhar aí para os milênios de existências que a gente tem aqui, a gente sempre teve um conflito. Talvez agora, nessa idade moderna, pode ser talvez a maior longevidade que a gente não tem um conflito em âmbito mundial, mas a gente sempre teve na beira de ter conflitos mundiais. Vou até trazer aqui alguns exemplos para vocês. O mais grave, o que mais teve próximo de entrar de novo num conflito mundial foi a crise de mísseis de Cuba lá dos anos 60, que acabou gerando ali uma grande instabilidade. Provavelmente nenhum de nós aqui que estamos partilhando desse vídeo aqui possa ter vivido ali a experiência de como que foi lá na época. Agora, recentemente, Ucrânia contra a Rússia, as guerras infinitas ali entre as Coreias e também contra o Japão, sempre tem alguma atividade militar, pode ser ali que gere aí uma questão com a preocupação de entrar numa terceira guerra mundial, a Guerra Fria que a gente passou ali quase na segunda metade do século XX, que isso gerou também uma grande apreensão, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, então a gente sempre teve eventos, e agora o evento do momento é esse conflito entre Israel e Irã. Só que antes da gente entrar mais nesse detalhe desse conflito atual, a gente precisa entender também um pouquinho do dinamismo do Irã. Quem que é o Irã? Como que o Irã chegou até esse momento? Porque o Irã, ele não é um país ou então um governo inexpressivo. Ele sempre teve ali a sua expressividade em âmbito mundial. Para a parte ocidental, sempre conheceu o Irã como os persas ali do Ocidente. Então o Irã sempre teve esse vínculo com os persas. E o Irã, no comecinho do século XX, ele começou a ter ali uma pegada mais voltada para modernização e também democratização. Eu sei que é difícil você associar o Irã como um país democrata ou como um país que queria ter ali um pouquinho mais de liberdade, dar um pouquinho mais de voz para o seu povo. Mas foi isso que aconteceu ali no início do século XX. A gente começou a ter algumas mudanças. O Irã sempre foi voltado ali para os chás, né, que são como os reis ali para o povo iraniano, e isso ali, a partir de 1905, começou a mudar. Por que que isso começou a mudar? Teve ali uma revolução, porque o povo iraniano daquele momento não estava feliz e começaram a falar, ó, a gente tem que fazer uma mudança. Então, com a influência de algumas potências, que aí eu sempre falo, as grandes potências sempre estão querendo manter ali os seus peõezinhos e conseguir ter um controle sobre eles, e quem teve essa primeira iniciativa de fazer alguma influência sobre o povo iraniano ali foi o Reino Unido, através ali de 1908, quando descobriu que no grande terreno ali do Irã tinha petróleo, que tanto hoje é a sua principal riqueza ali, começou a descobrir que tinha petróleo e começou a moldar ou então ali a plantar uma grande revolução. O que você acha, Luiz, desses países assim que gosta de causar ali uma instabilidade? Ah, põe o dedinho ali. Eu acho que eles sempre estão tentando flertar com o caos. Eu acho que os Estados Unidos aprendeu muito bem, né, com o seu colono ali, né? Com o Reino Unido é sempre desse jeito, não tem como ali. Ó, os Yankees aprenderam muito bem ali a antiga colônia ali do Reino Unido, e o Reino Unido sempre também foi muito assertivo nessas movimentações geopolíticas. Então ele provocou ali em 1925 uma grande revolução através ali da família
Clan, que era ali um dos membros, que não tinha nenhuma parte ali de vínculo de sangue real, aquele famoso sangue azul que a galera fala para conseguir estar ali no tabuleiro do poder, na parte mesmo de descendência, mas através desse apoio da Grã-Bretanha, que teve até grande influência sobre o Irã, até mais ou menos ali 1925 até 1930, depois acabou que essa influência foi se findando, mas teve ali essa parte de revolução desse Reza Khan, que era o nome ali que assumiu e que provocou essa revolução ali a partir de 1921, e ele assumiu como um novo Shah, ele foi decretado ali, apesar dele não ter nada vinculado com a nobreza ali do país iraniano, mas mesmo assim ele conseguiu. E aí ele mudou algumas coisas, isso já tinha vindo de mudança, mas ele começou a mudar, que o poder não vinha mais de Deus, mas vinha o poder do povo. E o outro ponto, ele começou a proibir, incrível que pareça, aqueles trajes típicos de pessoas ali do Oriente Médio. Então no Irã isso até provocou alguma retaliação da população na época, mas não foi de grande magnitude, e ele tentou modernizar o país ao longo de todo esse período. Então de 1950 até mais ou menos ali 1970, o Irã viveu ali 20 anos dourados, com um crescimento legal, tinha sem dúvida nenhuma muita imposição ainda, apesar de ter ali voltado mais para a democracia e para a modernidade para aquela época, ainda existia assim laços ali com um regime mais autoritário, e era democrata, tinha ali um parlamento, tinha um presidente, só que a partir do momento que começou a entrar com um país mais instável, começou a ter corrupção, aí veio um outro regime ali que veio buscar a fazer essa alteração, que foi nada mais ali que o Ayatollah Khomeini. Desculpa se a pronúncia não está correta, porque o nome desse cidadão aqui é difícil, e ele veio ali, voltou para o Irã, ele tinha exilado, voltou para o Irã e começou a ganhar poder, e aí que a gente chega no momento atual, que foi a Revolução Islâmica ali do país do Irã, a partir de 1979. E aí a gente entra num fator que como que o Irã está hoje? O Irã hoje, ele não é mais um país democrata, ele é uma teocracia. O que é uma teocracia? É um líder religioso que tem a decisão final. Você eliminou o primeiro-ministro, que antes antes tinha primeiro-ministro e presidente. Hoje só tem presidente, que ainda é eleito pela população iraniana, só que essa eleição ela é meio que camuflada, porque os candidatos que estão disponíveis para serem eleitos, eles têm que ser primeiro aprovados por esse líder religioso, por esse Ayatollah. E esse Ayatollah, ele faz ali a divisão dele, e ele fala, pô, esse aqui está disponível, não está disponível para fazer a votação. A população vai lá e vota, tem um parlamento fictício, só que a decisão final sempre será do líder religioso. E aí o Irã voltou para toda essa questão de protecionismo, e aí o Ayatollah tem todo esse dinamismo. Mas o que você acha disso, Luiz? Bom, é engraçado que eu estava pesquisando, o Ayatollah, além de ser o líder religioso do país, é ele quem comanda as forças militares do país. Então ele tem total controle em relação a isso. É o poder divino, né? Literalmente ali para ele, então ele tem toda essa supremacia, tanto nessa parte religiosa, mas também em força de poder impor as coisas. Então foi o que a gente chegou. E esse Ayatollah, e desde lá, todos os outros ayatollahs que acabaram entrando no regime iraniano, eles sempre tinham aquele vínculo que o antigo regime, antes dessa Revolução Islâmica, tinha um apoio fictício dos Estados Unidos. Então, por isso que começou a criar essa rusga, ou então esse relacionamento ruim, tóxico entre Irã e Estados Unidos, porque tinha essa menção. E querendo ou não, o Irã ele tem esse vínculo com a Rússia. Então é aquela famosa Guerra Fria que nunca acaba, que a gente até pode falar que talvez a gente está numa Guerra Fria 2.0 agora, que as antigas potências ainda continuam ali de forma indireta, negociando aí esse tabuleiro. Então foi o que aconteceu com o Irã e como que ele chegou até esse momento. É um país mais isolado, é um país que para questões humanitárias nem vou entrar em detalhes aqui, não vou falar se está certo ou errado, eu acho que cada pessoa que está ali disponível e que visualiza como que está acontecendo o regime, que é capaz de emitir uma opinião. Como eu não estou lá na pele, eu não vou emitir só da parte mesmo de relacionamento geopolítico e econômico. Mas o Irã chegou nesse momento de ter essa rusga com os Estados Unidos e, geograficamente, com Israel, que é quem está lá no Oriente Médio junto com ele e que tem aí esse embate entre o povo islâmico contra o povo ali hebraico, o dos judeus ali, que foi a da terra de Israel. Então você tem toda essa adversidade. Por isso que a gente chegou nesse momento tão
distinto desse conflito. E aí você fala, Manuel, beleza, mas então já que a gente sempre teve conflitos, o que aconteceu agora que está deixando todo mundo apreensivo? Bom, nesse mês agora de junho, Israel, através de ataques ali bem assertivos, acabou matando alguns líderes e alguns cientistas, visando ou tendo como justificativa para impedir o crescimento ali do plano de ter uma bomba nuclear dentro do Irã. O Irã, ele sempre fechou lá atrás um acordo com os Estados Unidos e também com a agência que faz a regulamentação dessa parte de energia nuclear. Ele tinha feito ali um acordo que ele só iria fazer o enriquecimento de urânio até um certo percentual, que era para fins energéticos, ou seja, para fins ali voltados mais para a economia do que fins para geralmente gerar uma bomba e atacar ou ter aquela chance ou aquele retaguarda ali de poder atacar a qualquer momento ali o seu oponente. Então, o Irã sempre teve esse acordo. Só que de lá para cá, principalmente de 2009 para cá, quando começou a sair alguns vestígios de que o Irã estava avançando fortemente no armamento nuclear, começou aí gerar uma tensão. E essa tensão veio se prolongando e começou agora a gerar um estopim. Tanto que o Israel atacou, os Estados Unidos entrou agora também nessa guerra com um ataque aí através da sua super bomba, a bomba mais forte antes de você ter ali aquela bomba capaz de dizimar, só que em âmbito nuclear. Foi o que os Estados Unidos ali fez através do bombardeiro dele ali, o B-2 Spirit, o Steel, que conseguiu ali atacar 3 plantas nucleares. Então a gente vê um dinamismo totalmente diferente. Antes dos Estados Unidos entrar, a gente já teve uma apreensão porque o mercado começou a ficar volátil, a commodity voltada para o petróleo começou a subir, mas não subiu de forma tão expressiva porque achavam que ia ser só um conflito regional. Agora, com a entrada dos Estados Unidos, que efetivamente fez esse bombardeio somente nessas plantas, mas que pode provavelmente ter aí um contra-ataque por parte do Irã, e aí a maior preocupação é se a Rússia vai conseguir também financiar o Irã ou até mesmo entrar de forma direta nesse conflito, aí a gente estaria na beira de ter realmente ali um conflito em âmbito mundial. Talvez esse conflito que a gente possa ter de uma terceira guerra mundial não seja nos mesmos modos que a gente teve ali da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial, seja uma guerra diferente, mas que vai trazer prejuízos ou malefícios para a economia da mesma forma. E aí eu quero trazer aqui para vocês no seguinte, e se realmente a gente entrar num conflito mundial, o que será, Luiz? A gente vai chorar, correr, esconder, sentar no meio-fio e chorar? E aí eu quero trazer aqui um detalhe para vocês, que aí eu vou usar mais uma vez o que aconteceu no passado e talvez tentar, não que isso vá acontecer da mesma forma, mas tentar projetar para você o que poderia ser esse terceiro conflito mundial aí na parte de guerra em específico, que é, quando a gente teve lá a Segunda Guerra Mundial, a gente teve sim um cenário muito deteriorado, teve a parte econômica que acabou sendo muito prejudicada, e a gente teve a parte de produção industrial sendo mais voltada para essa parte de guerra, então construção de tanques, construção de armamento, construção de bomba, construção de mísseis de forma geral. Então a economia estava mais voltada para isso, teve expansão da base monetária, teve inflação. Incrível que pareça, a galera pensa que quando você tem uma guerra, você vai ter ali desemprego em massa ou vai ter uma economia mais fragilizada nesse ponto, mas é pelo contrário, acaba gerando mais emprego e principalmente para aquele dinamismo daquela época para mulheres, porque os homens, obviamente, estavam indo para as linhas de conflito, estavam indo fazer ali a frente inicial dessa guerra e acabava que você tinha falta de mão de obra e tinha que, daquele momento que as mulheres ainda não eram tão fortes na parte de mão de obra ou de estar ali trabalhando efetivamente na economia, contribuindo, porque a gente tinha toda aquela questão ainda de machismo e de todo o protecionismo que tinha naquele momento, mas acabava gerando ali esses empregos aí em massa. Então você vai ter essa parte de dinamismo por um lado, para parte do conflito humanitário, nem vou entrar nesse detalhe, é horrível. Quem passou por uma guerra mundial sabe das dores e principalmente desses conflitos regionais também. Isso dizima qualquer população, dizima qualquer família e principalmente o emocional. Mas pela parte econômica você tinha esses pontos positivos, alguns setores em específico acabavam beneficiando. Para a parte de bolsa, daqueles países que estavam envolvidos geograficamente na guerra mesmo, aí era horrível. Era
era literalmente uma desgraça mesmo para esses países, porque você acabava tendo suas bolsas interrompidas. Só que é uma curiosidade que para os Estados Unidos, apesar de ele ter envolvido na Segunda Guerra Mundial, mas geograficamente ele não estava. A bolsa dele continuou em negociação, em nenhum momento fechou a bolsa dos Estados Unidos, e teve até algumas empresas que depois desse conflito, ou até mesmo durante o conflito, conseguiram ter ali uma grande ascensão, como a General Motors, a Boeing, entre outras empresas também do setor energético, que é um dos pontos agora que pode ser também favoráveis aí se a gente tiver esse conflito, que vai gerar aí toda essa adversidade e que vai acabar tendo aí um impacto. Terá perdedores por um lado, terá muito ganhadores também por outro lado, como é qualquer outro conflito. No momento inicial, quando você tem um estabelecimento ali de um conflito como esse, que pode ser em âmbito mundial, todo mundo vai entrar em pânico, todo mundo vai querer vender seus ativos, todo mundo vai querer buscar liquidez, porque todo mundo tem medo do que é incerto. Mas a partir do momento que vai passando as semanas, vai passando os meses, que você tem clareza do que vai acontecer, você começa a ficar mais tranquilo, mesmo que seja um terror, literalmente o que está vivendo naquele momento, mas você começa a ter a confiança e começa a fazer de novo a vida manter, porque a vida precisa continuar e não tem como. O mercado financeiro vai continuar, a economia vai continuar e precisa continuar, então não tem como você parar. Não é uma roda que em determinado momento você desliga e acabou. Não é isso que vai acontecer. É claro, se a gente tem um conflito nuclear, aí eu não sei nem o que te falar o que realmente aconteceria, porque aí envolve algo que nunca teve na nossa existência, a gente nunca passou por isso, aí seria talvez um cisne negro da existência nossa e principalmente voltado ali para um mercado econômico. Mas o que eu quero trazer para você a mensagem aqui, que independente do que for acontecer, do conflito, e se ele realmente acontecer, espero que não aconteça essa terceira guerra mundial, mas que se ela acontecer, você tem que estar preparado. E o que é ter preparado? É sempre ter uma estratégia de alocação de forma sempre assimétrica, nunca estar exposto ao risco de ruína. O que é risco de ruína? Estou muito exposto a uma classe de ativo, a classe de ativo que eu estou preso por ela por um longo prazo, então ter um pouco de liquidez nesse momento é importante, principalmente para uma parte do portfólio, ter exposição a ativos que a gente chama de hard assets, que é como ouro, prata, até ativos reais mesmo, dependendo do local que você está. Se você está geograficamente fora desse conflito, que aí para nós brasileiros, esse é um ponto positivo, que provavelmente a gente não deve entrar num conflito mundial geograficamente, porque a gente sempre foi um país do paz e amor, e diplomaticamente a gente sempre é reconhecido por ser esse país capaz de conseguir fazer um bom gerenciamento desses conflitos, então para a gente seria ali benéfico. É claro, a gente não pode pensar somente no nosso umbigo, mas nesse ponto você consegue sim fazer o positivo pelo lado aqui e até mesmo pela sua carteira. Por quê? Vamos pensar aqui. Brasil, o que ele é? Um exportador de commodity. Seja eu um brasileiro, seja eu um russo, seja eu um iraniano, seja eu de Israel, eu vou precisar comer a cada 12 horas, a cada 24 horas, dependendo do organismo da pessoa e das limitações, mas você ainda vai precisar de comer. O que é o Brasil? É majoritariamente um exportador de comida e de commodities. Então, para a gente, nada iria mudar drasticamente. É claro, quando a gente pensa em âmbito global, em uma parte de conflito, você vai ter resquícios para a gente, vai chegar aqui também. Mas quando tiver tudo se acalmando, ou então a gente ter uma clareza para onde a gente está indo, as coisas começam a voltar ali a um novo normal. Normal não vai voltar, mas aquele novo normal daquele momento. Então, a gente tem toda essa perspectiva aí pela frente. Então, pode ser que a gente tenha esse horizonte aqui para nós. Mas, o que eu quero trazer para você é que se você está preocupado, se você não se sente seguro e se mesmo depois desse vídeo ainda você se sente com aquele pé atrás, a gente tem dois caminhos. Um, se você gostar de ter mais esse aprofundamento, quer ter essa didática e quer saber mais sobre como alocar uma carteira de forma eficiente e fazer ali o balanceamento de forma assertiva com as suas próprias mãos, a gente tem o curso da UVP, vai ter uma turma que vai estar fechando agora, nessa última semana aqui de junho, então você é muito bem-vindo, é só clicar aqui no link abaixo. Agora, se você tem um patrimônio maior e não quer esperar para você mesmo fazer ali as suas decisões, que eu recomendo, sempre recomendo, mesmo que você vá para a consultoria, eu sempre recomendo você fazer também a UVP Escola, que vai trazer muito esclarecimento para você e até mesmo para você conseguir julgar quem está aqui do outro lado, quem está fazendo o gerenciamento da sua carteira. Mas se você quer ter esse dinamismo e quer fazer essa alocação de forma mais rápida e com a segurança de um profissional por trás ali dessa gestão, aí você pode vir para a UVP Consultoria acima de 500 mil, que será muito bem-vindo e será atendido ali pelo nosso time.
ok? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído. Esse tema desse vídeo aqui não foi nada na questão de trazer a profundidade de parte geopolítica, não sou um especialista, senão vocês têm no canal do Investidor Sardinha o que o Stuart fez ali, um baita de um vídeo sobre esse aprofundamento geopolítico, então recomendo depois quem quiser se aprofundar nesse conflito de como que são ali as nuances geopolíticas, mas quis trazer aqui para vocês mais essa visão econômica de como que foi lá atrás, essa panorâmica histórica e o que pode ser que a gente tenha aí pela frente. Não fica com medo, tem aqui em nós esse abraço aí para poder te ajudar a desvendar esse mundo aí do mercado internacional, beleza? Obrigado, senhoras e senhores.